No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa com muita informação, com muito conhecimento para você. E antes da gente entrar exatamente no assunto do dia, no assunto da nossa entrevista, eu quero te convidar para nos curtir em todas as nossas plataformas, viu? Tem várias opções para você estar sempre ligadinho, sempre curtindo a gente aqui. Eu sei, você gosta das músicas que tem aqui na Nova Onda News, gosta de receber muita informação, então a opção é o que não falta para você estar sempre conectado aqui junto com a gente. Vamos começar então. Olha, se você tiver uma Alexa em casa, você pode falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Você também pode carregar a gente na palma da sua mão e nos ouvir pelo seu celular. Basta você ir na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, baixar o aplicativo Radiosnet. Dentro do Radiosnet é só você procurar por Nova Onda Limeira. E lá você vai conseguir ouvir a gente em qualquer lugar desse mundo. Pode estar sempre conectado com a gente 24 horas, ouvindo muita música boa, muita informação. Tem também o nosso Instagram, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda. É só você ir no Instagram e procurar por @NovaOndaNews. E aí você vai acompanhar tudo que estamos produzindo por aqui. Siga também o nosso canal do YouTube. Aliás, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque lá você pode ver os nossos podcasts, rever os nossos podcasts, o trecho daquela entrevista que você mais gostou. Então tem muito conteúdo bacana lá. No YouTube, @NovaOndaNews. E tem também o nosso site, novaondanews.com.br. Lá tem muita informação, tem muita coisa legal e tem também os nossos podcasts. Você vai encontrar o Onda Talks lá no nosso site e tem também uma coluna agora sobre ESG. Não sabe o que é, não está entendendo nada? Acompanhe essa coluna do professor Diego, que você vai entender tudo o que é ESG e de que forma isso vai alterar a nossa vida. E claro, já vou aproveitar para agradecer a Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. E agora sim, vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um dia para a gente refletir sobre o movimento negro, sobre o que acontece com o movimento negro aqui no nosso país. A gente que vem de uma base escravocrata, que ainda tem muita coisa para ser feita por esse movimento e tem dados alarmantes sobre a população negra aqui no nosso Brasil. Só para você ter uma ideia, eu separei aqui alguns números: 56% da população se autodeclara negra, segundo o IBGE. Mas será que é só isso mesmo? Será que temos mais pessoas negras aqui no nosso país, além do que é retratado pelo IBGE? Essa é uma questão que nós vamos entrar. Além disso, temos aqui um outro número, que 76% dos mortos pela polícia são negros. Um número muito grande. Outro número que também choca é que 75% dos negros são pobres. Então, a gente precisa discutir toda essa situação e entender o que nós podemos fazer para tentar melhorar e mudar essa realidade. Sobre isso, eu trouxe aqui a Evelyn Teodoro, presidente do Comicim, que é o Conselho Municipal dos Interesses do Cidadão Negro de Limeira. Evelyn, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e trazer tantos conhecimentos e tantas informações a respeito do movimento negro, até para a gente quebrar todo e qualquer tabu e preconceito. Obrigada, viu? Muito obrigada a você, muito obrigada pelo convite, Grazi. É um prazer estar aqui com vocês, que a gente consiga aí ter um bate-papo bacana para a gente tirar dúvidas, aprender e se informar cada vez mais. Vamos começar do início. Por que o dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra, Evelyn?
20 de novembro traz a memória de um dos nossos maiores lutadores contra no período escravocrata, que é Zumbi dos Palmares, que foi assassinado nessa data. Então, é em memória ao seu legado, a sua história de resistência e luta mesmo do movimento negro. E a gente já começa perguntando do Dia da Consciência, do porquê o dia 20 de novembro, a gente já faz referência ao Zumbi dos Palmares, mas a história da escravidão negra aqui no Brasil, ela vem muito antes de 1695, que é quando o Zumbi dos Palmares foi morto, né? Correto. Quais foram as justificativas, Evelyn, para trazer os negros como escravos aqui para o Brasil? Grazi, a gente tem uma história assim do período escravocrata que ela é baseada mesmo num sistema que está se desenvolvendo, no mundo se desenvolvendo, e de como que a gente faz esse crescimento de forma que eu consiga continuar enriquecendo. A gente precisa começar por aí. Então, a gente utiliza a Bíblia, a gente utiliza dizer que era um povo sem cultura, era um povo que não acreditava em Deus, para justificar o porquê que eles podem ser escravizados, né? A gente ouve muito também falar sobre os negros foram entregues pelos próprios negros. A percepção, a ideia de você escravizar outros povos não é nova na história da humanidade. A gente já teve durante toda a história da humanidade povos que escravizavam outros, mas a gente sempre tinha, ou é porque você perdeu uma guerra, ou é dívida, então escravidão por dívida, escravidão por perca de uma guerra, enfim. A escravidão negra, ela entra num outro contexto. É a escravidão justificando a desumanização dessas pessoas, né? Você pega a população de África e começa a dizer que aquele povo, eles não acreditam. Primeiro que eles não acreditam em Deus. Eles têm seus próprios deuses. Então, eles podem ser... Justifica-se a escravidão. Não se tem conhecimento. Segundo que a gente tem história bíblica, né? A mancha, né? Então você fala que esses povos aí, eles mereciam, eles podem ser escravizados. Então, quando você desumaniza esses povos, você traz uma justificativa para isso. E essa justificativa precisa perpetuar. Essa justificativa precisa continuar acontecendo. E como você faz essa justificativa acontecer? Você continua endemonizando essas pessoas, esse povo, essa estrutura, tudo que eles acreditam, como eles vivem. Então, assim, a religião não serve, os costumes não servem. A religião deles, quando a gente fala em endemonizar, a figura de um diabo, de qualquer outra coisa, não é uma figura das religiões de matriz africana, né? Essa ideia de céu e de inferno é uma definição mesmo do catolicismo, né? Da Igreja Católica, que traz esse contexto. E aí, quando você fala que esse povo não tem Deus, não tem alma, você consegue convencer toda uma humanidade de que tudo bem escravizar. Diferente dos índios, que também foram escravizados, mas você diz, eles aceitam. Então, você começa o processo de catequizar esses índios e você também retira a cultura e a sua possibilidade de sobrevivência. Então, a gente tem um contexto todo histórico para justificar. Mas, no fundo, é sempre sobre o domínio das populações, o enriquecimento, a chegada de um sistema econômico que vai modificar as estruturas e eu preciso enriquecer esse mundo. A gente precisa ter uma forma. E como eu faço isso? Usando mão de obra escrava. E aí, eu acho que é sempre importante a gente voltar na história e contar o que aconteceu com os negros aqui no Brasil. Então, eu queria que você fizesse esse relato. Como que foi a vida dos negros que foram escravizados aqui no Brasil, Evelyn? Olha, aí a gente fala de dois momentos. O Brasil foi o país que mais importou escravos na história. Né? Foi o último país a abolir a escravidão e nos últimos anos, no último século da escravidão, o Brasil importou mais escravos do que ele já tinha importado em toda a sua história. Então a gente está falando de um volume muito grande de seres humanos. E aí a gente fala dos que chegaram, né? Porque a gente teve muitos que morreram nesse trajeto, muitos que não sobreviveram porque eram condições completamente insalubres. Eu sempre faço esse comparativo porque a gente fala muito o Brasil, né, como um todo, e a região que nós estamos também, gosta muito de falar da imigração europeia.
daqueles navios que vieram cheios de pessoas e o sofrimento, os negros não vieram em cima nos navios e olhando o rio passar. Os negros vieram nos porões, jogados, a comida era jogada. E você dava comida para quem você achava que ia sobreviver. Porque quem você já tinha certeza que não ia dar, e você já não alimentava, você já jogava ao mar. Então, quantos dos nossos ancestrais tiveram seus corpos jogados ao mar? E aí você joga um povo todo, uma população toda negra dentro desses navios, sem essa população se conhecer. Porque a gente está falando de um continente, a gente não está falando de um país. Né? Então você está falando de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes costumes. E essa população, ainda que ali, não se encontra também. Porque eles eram rivais ali, como qualquer outra população em um outro continente, em outros espaços, guerreando por espaços. Então você coloca essas pessoas nesse lugar. A gente tem até a boneca Bayomi como um símbolo disso, que eram bonecas de pano feitas e com pequenos tecidos que as mães conseguiam ter para você tentar identificar. Você dava para as crianças, para todo mundo ali, para quando chegasse em algum lugar você conseguir identificar os seus ancestrais, as pessoas que faziam parte da sua comunidade, quem era da sua tribo. Porque a gente está falando de pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes. E aí você traz para um lugar desconhecido, você traz para uma terra desconhecida, em que você não tem direito e acesso a nada, você não conhece a língua, você não tem mais o culto aos seus deuses, a sua cultura, você não tem mais acesso ao que você é. Você se torna um ser desumanizado, que só serve para o trabalho, e caso isso não aconteça, você vai ser castigado por isso. Torturado por isso, né? Enfim, vivemos séculos disso. E aí, quando a gente começa a viver um mundo que começa a abolir a escravidão, a gente começa a ter no mundo inteiro um movimento abolicionista, o Brasil começa a se guardar para que isso não chegue aqui, porque a estrutura econômica era baseada única e exclusivamente no sistema escravocrata. Você não quer acabar com isso. Mas as revoltas começam a ser maiores, os quilombos começam a se estruturar melhor, as pessoas começam a entender a dinâmica e como se cuidar, e aí você começa a ter cada vez mais quilombos, mais pessoas que conseguem fugir desse espaço e reviver as suas comunidades, e reviver nos seus espaços, mas não de forma tranquila, né? E com essa crescente mudança no mundo, né, a crescente... começa a se desestabilizar esse sistema escravocrata, o Brasil começa a ser pressionado. Então, a gente não tem uma princesa que foi gentil e falou, vamos acabar com isso. Não, a gente tem uma princesa que estava recebendo uma pressão tanto externa quanto interna, internamente dos quilombos e de todos os abolicionistas que já lutavam contra esse regime, e externa, porque olha, o mundo está acabando com a escravidão, eu não vou mais comercializar e tentar qualquer coisa com o Brasil se vocês continuarem. Então existe uma pressão para que isso deixe de acontecer. Tida essa pressão, a gente tem a abolição dos escravos em 1888. 13 de maio de 1888. 13 de maio. E aí todo mundo pergunta por que o movimento negro não utiliza essa data, por que não é uma data significativa, por que uma data não é uma data simbólica, real para o movimento negro. A gente tem muitos especialistas no tema e eu como especialista também na temática, eu posso dizer que é uma falsa abolição, né? É uma falsa abolição. Porque a gente tem esse momento de, olha, vamos alforriar. O que você faz da vida dessa população? O que acontece com essa negritude que está sendo alforriada? O que acontece é uma verdadeira política de Estado de extermínio da população negra e que perpetua até os dias atuais. E eu lhes digo por quê. A gente tem alforria. A gente diz que essa população não pode mais ser escravizada. Isso não acontece em 1888, tá? Vamos seguir de exemplo até essa informação chegar nos interiores da vida, no interior paulista, no interior de todos os lugares. Isso leva... A gente não está falando dessa geração que está com o TikTok e manda mensagem o tempo todo. Isso que eu ia falar, até porque naquela época não existia a internet e os meios de comunicação eram extremamente precários. Na maioria das vezes, carta e telegrama. É isso. Ponto. O pombo, né? E o pombo correio. E aí a gente tá nesse cenário que a gente não tem essa fácil comunicação, mas ela acontece. Acontece a euforia. E o que acontece com essas pessoas? Automaticamente que o Estado brasileiro, ele determina que a euforia aconteça, ele determina também outras coisas, como a lei da vadiagem.
Eu libero essas pessoas, eu torno elas livres, mas eu não faço que nem eu fiz com os imigrantes europeus que já chegaram com terra, que já chegaram com trabalho, que já chegaram com destino. Esses negros, eles já não tinham acesso, porque até ontem eu não pagava ele trabalhava para mim de graça. Hoje eu vou ter que pagar esse negro de forma nenhuma. Eu trago os imigrantes também com esse processo de o Brasil tinha como política de Estado até os anos 2000 embranquecer a população. Então, você traz esses imigrantes, você incentiva uma miscigenação. E quando eu falo de incentivar miscigenação, não é essa romantização que a gente vê sobre amor não tem cor, pretos e brancos juntos e tá tudo bem. A gente está falando de um estupro massivo de mulheres negras, de violência contra mulheres negras, que se perpetua até hoje, porque as mulheres negras continuam sendo as que mais sofrem violência doméstica, obstétrica, sexual, de gênero, de raça, enfim, a gente pega todas as interseccionalidades. Pensa se você for uma mulher negra, lésbica, LGBTQIA+, trans, né? São todas as violências num único corpo. E aí a gente começa esse processo. E como começa? Então, assim, eu coloco a lei da vadiagem. Se você estiver pelos centros, pelos espaços, sem fazer nada, sem trabalho, sem ocupação, você vai ser preso. Mas eu não tenho ocupação porque aquele fazendeiro que até ontem me escravizava, hoje ele está pegando um imigrante para trabalhar no meu lugar. Apesar de o ofício ser da população negra. A gente tem que lembrar disso. O ofício e o conhecimento do trabalho já era da população negra. E a população negra já vem com esse ofício de África. Porque em nossos continentes a gente já tinha lá o quê? Pirâmides? Né? Então a gente precisa lembrar de onde vem todo esse conhecimento, ciência, matemática, história. A gente precisa começar a pensar que essa educação eurocentrada que a gente tem nas escolas, ela não é tão real, né? Enfim. Aí você começa a dizer que essa população não pode ficar nos espaços. Você cria uma lei para dizer isso, que é a lei da vadiagem. E aí você tem dois processos nesse período. A gente começa o encarceramento em massa da população negra, que até hoje continua sendo a população que mais ocupa o sistema carcerário no Brasil e no mundo. Então você prende essas pessoas porque elas estão sem ocupação, porque elas não conseguem trabalho, porque hoje ninguém dá trabalho. Ou essa população começa a sair dos centros e ir para os lugares afastados para não ser presas. E o que a gente está falando? A gente já está falando da população que vai à margem da sociedade. Que começam a ocupar morros muitas vezes. Morros, favelas, comunidades que hoje nós conhecemos. E continuamos ocupando esses espaços periféricos de todas as cidades no nosso país. Os centros urbanos, os bairros periféricos, os morros, as favelas continuam tendo em sua maioria uma população negra. Isso é uma construção histórica. Só que a gente vai para os morros também sem acesso, né? Você procura as margens dos rios para você poder ter acesso à água, alguma coisa, né? Mas você continua sem acesso à dignidade básica. Isso não é pensado no Estado brasileiro. Diferente de outros países que deram terra, que terão acesso, que fizeram uma política de reparação. O Brasil está pensando em reparação agora. Recentemente, a gente tem a PEC que foi estabelecida, inclusive, sobre de política de reparação, com um propósito, agora eu não vou me recordar, Grazi, de quantos milhões, né, vão ser destinados a isso, e nesse momento a gente trabalhando com isso. Nesse momento, o Brasil está pensando numa PEC de reparação financeira. 137 anos depois que a abolição a gente pensa numa reparação. Da escravidão foi assinada. Exatamente. Nesse momento a gente tem a deputada Benedita da Silva como presidente, né? Dessa comissão, acho que é esse o nome. Às vezes eu me perco nos nomes aí do nosso legislativo e executivo, mas Benedita está à frente disso, e eu posso dizer com felicidade que no dia da aprovação da Constituição desta mesa eu estava presente em Brasília, junto com grande parte do movimento negro, porque nós estávamos em Brasília na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Sim, ela é presidente da Comissão Especial do Fundo Nacional da Igualdade Racial. Isso. Exatamente. E aí, então, a gente teve essa abolição da escravidão, só que para os negros em si não foi uma abolição. Muito pelo contrário. Eu vou procurar um termo que seja correto, mas assim, teve a abolição assinada, só que os negros acabaram
sendo muito e cada vez mais prejudicados e continuam até hoje sendo muito prejudicados no nosso sistema brasileiro, né, Evelyn? Porque assim, você cria a lei da vadiagem, você encarcera ou você manda para as periferias. E aí você não tem acesso à cidade. O direito à cidade já não acontece desde sempre que a população negra foi trazida para o Brasil. Então a gente já não tem acesso a nada desde sempre, não é uma novidade. Aí você perpetua, porque a gente continua tendo esses morros, essas favelas, essas comunidades e os bairros periféricos em todos os lugares ocupados pela maioria da população negra. Limeira não é diferente, a região não é diferente. Se você pensar os espaços, a maioria dos espaços negros, você pensa na maioria dos espaços mais periféricos e os bairros mais periféricos. Degan, Kiel, enfim. A gente consegue ver a população negra muito fortemente nesses espaços. É uma política de Estado, Grazi. E é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de reparação. Então, quando eu digo que não dá pra gente pensar que todo mundo que tá no morro, na favela é bandido, é porque exatamente foi uma política desse Estado. Você tem que sobreviver. E como que eu vou sobreviver? Né? Isso se perpetua porque a gente tem a lei da vadiagem, a gente tem lei que não dá acesso à educação para a população negra, a gente tem a lei da capoeira que torna a capoeira crime. Esse país, durante um período, teve a capoeira, que é um esporte, basicamente, da população negra, tida como um crime. Você não podia praticar a capoeira. Então, você marginaliza esses corpos, você encarcera esses corpos, você não dá estrutura de saúde, de educação, de moradia, de nada para esses povos, e aí você traz uma população imigrante para cá, e dá isso que deveria ser dado a essa população como reparação, você dá para essa população que está chegando, e você coloca ali como berço né? Limeira adora dizer que é o berço da imigração europeia, como se antes esse país não tivesse sido construído, arquitetado e enriquecido às bases de mãos pretas escravizadas que construíram esse país. E até hoje as grandes famílias que são ricas nesse país são famílias que foram enriquecidas no período escravocrata. E continuam sendo hereditariamente privilegiadas. Então, falar sobre um sistema de meritocracia é uma falácia. A meritocracia é uma falácia em todos os seus sentidos, em todas as suas esferas, quando a gente tem um sistema que estruturalmente ele é racista, ele se baseou nisso e ele conserva essa estrutura racista. Porque se 56% dessa população auto se declara negra, eu tinha que ter 56% na Câmara de Vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, Senado, e quiçá eu já teria que ter tido no mínimo uns 20 presidentes negros, né, na história desse país, enfim. E antes da gente chegar nesses dados, a gente vai antes continuar essa linha histórica. Nesses 137 anos, desde que a abolição da escravidão foi assinada até hoje, o que mudou? Mudou alguma coisa para a população negra, Evelyn? Olha, se eu disser para você que melhorou, é uma frase até que a gente tem falado muito, como que é mentira, a favela venceu. Não, a gente não venceu. Esse país continua ostentando, desde sempre, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Isso era cantado pelos Racionais MCs em 92 e continua sendo um número vigente hoje. Você diminui esse número, mas um minuto, não tanto de jovens negros que são assassinados. As políticas, elas estão chegando, a gente está conseguindo, né? Ter hoje o Ministério de Promoção da Igualdade Racial é um avanço gigantesco, mas ainda estamos a passos muito lentos, muito devagar. Eu sempre digo, me perguntam por que você está nesse caminho, por que você estendeu essa luta e por que você faz isso. É exatamente porque a cada 23 minutos um jovem negro morre nesse país. Né? A gente está aqui conversando não sei há quanto tempo, mas já tem um corpo ou caído ou prestes a cair nesse país. A gente está conversando há exatos 23 minutos. Nossa, simbólico. E é isso. Simbólico. Acabou de morrer mais um jovem negro nesse país. E isso não é motivação, né? Eu acho que é uma resistência que a gente tem. Muitas vezes você vira e fala, hoje eu não quero mais, eu vou sair disso porque me dá muito trabalho. Porque para a população negra, a gente tem o desgaste de você fazer toda a movimentação, de tentar mudar as estruturas, mas a nossa saúde também mental, ela é esquecida, né? A gente fala o homem
não negro, o homem branco, quando ele tem um problema, é a saúde mental, ele não estava bem, ele tá tudo bem. O homem negro não tem acesso à saúde mental. Ninguém fala sobre a saúde mental dos homens negros, sendo que eles são os que mais cometem suicídio nesse país. A gente não fala sobre esses números, porque quando o homem negro ele tá deitado, ele tá na cama, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, ele é vagabundo, ele tá com preguiça. E aí a gente tem um outro dado alarmante, que é o acesso ao álcool. A gente não tem acesso a tratamento da saúde mental, mas você tem um álcool que é liberado, uma droga liberada. Então você tem um volume muito grande de homens negros que acabam se tornando alcoólatras, porque é a fuga para você que não tem esse tratamento também. Então, falar de avanços, a gente tem diversos avanços, a gente tem políticas hoje de cotas afirmativas que está dando acesso às universidades, a gente tornou aí o racismo um crime inafiançável e equiparou a injúria racial a isso. A gente tem diversos avanços que estão acontecendo, só que eles são muito lentos quando a gente faz a comparação à população total de negros, ao letramento, à informação e aos acessos. Não é só sobre a gente não ter alguém chamando o outro de macaco no estádio. É sobre políticas que deem acesso, é sobre fundo partidário, né? Não, tem 2 anos que a PEC da anistia foi liberada para todos os partidos que não cumpriram com cotas de gênero e raça. A gente discutiu sobre isso não tem 2 anos, que estava lá aprovando. O ano passado, né, foi a PEC da anistia, e que a gente aprovou e está tudo bem quando os partidos não cumprem as cotas de raça e gênero. E como que a gente trata isso? Então, quer dizer, a gente fez a política afirmativa e agora a gente está correndo atrás do rabo, vamos dizer assim, para colocar bancas de heteroidentificação, porque a gente tem pessoas não negras se identificando como negras. A gente precisa entender que o Brasil é um país que ele considera que o racismo ele se dá através do fenótipo, né? São as características físicas, é o quanto meu nariz é largo, é o tamanho das minhas ancas, né? A minha cintura, qual que é o tamanho da sua cintura das mulheres negras, como que a gente sexualiza esses corpos, qual que é o tipo de cabelo que eu tenho, quanto mais crespo, qual que é a tonalidade da minha pele, quanto mais retinta, mais as violências que você sofre e menos acessos você tem. Então, se eu estou dizendo que o racismo no Brasil ele é fenótipo, não dá para eu chegar lá numa política afirmativa de cotas e falar que meu ancestral, meu avô, meu bisavô era negro e por isso eu, mesmo sendo uma pessoa branca, de pele clara, eu tenho acesso à lei de cotas porque meu passado foi. Existe uma discussão no movimento negro, inclusive, é isso. Porque eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra casada com um homem, com indígena, com antepassados indígenas, então eu tenho 2 meninas com a pele não tão clara, mais clara, obviamente, que a minha, e com cabelos já, você percebe os traços indígenas. Essas meninas vão sofrer menos do que eu sofri, só que elas deixaram de ter acessos que eu não tive. Então, se hoje me falta alguma coisa, vai faltar para elas. Isso é um fato. Mas, no futuro, elas vão ter mais possibilidades, porque os lugares que elas vão adentrar, ninguém vai ver a cor da pele delas, porque elas têm uma pele mais clara, elas têm um cabelo mais liso, elas têm... Enfim, são os fenótipos que mandam. Então, não dá pra gente chegar numa banca de cotas e falar que eu tenho acesso porque o meu bisavô, meu tataravô, meu avô, sendo que a minha tonalidade é outra. Então, é importante a gente entender que no Brasil o que manda o racismo, diferente de outros países, né? O Brasil que manda é o fenótipo, as suas características físicas, e é isso que vai dizer o quanto você vai sofrer mais ou menos o racismo. E a gente fala um pouquinho também, Evelyn, sobre mercado de trabalho. Mercado de trabalho, o negro, ele ainda é muito marginalizado no mercado de trabalho. Ele pode ter todas as 1000 qualificações, ser a pessoa mais qualificada desse mundo. Ele ainda é marginalizado no mercado de trabalho, né, Evelyn? Eu faço formações de letramento racial para empresas, né? Sou especialista no tema. E às vezes as pessoas, quando a gente começa a falar e dar dados, porque é sempre importante, assim como você trouxe os números, a gente mostrar o mercado de trabalho. Os números são alarmantes, os acessos são muito pequenos. E os espaços de poder, né? Porque é isso, né? Você tem espaços de poder. Os cargos de chefia, de lideranças, eles são sempre ocupados por pessoas não negras. E a dificuldade para se chegar nesses espaços são muito difíceis. Eu trabalhei muito tempo, muitos anos em empresas. E para mim era muito nítido. E quando chegavam, normalmente eram homens negros. Mulheres negras você vê menos ainda. A mulher negra, ela ganha aí, se eu não me engano, o último dado, de cabeça não vou ter, mas eu acho que é 57% do que ganha um homem branco.
Então, aí você vai fazendo as comparações, o que ganha uma mulher branca. Então, a nossa pirâmide social está como? A mulher negra na base, o homem negro, aí vem a mulher branca e o homem branco. Então, assim, a gente está nessa pirâmide que a gente tá lá embaixo. A mulher negra, ela está na base, né? E é por isso que eu aproveito para dizer que agora, daqui 5 dias, estamos em Brasília, com 1 milhão de mulheres negras marchando por reparação e bem viver, cobrando também políticas de Estado que nos atendam, que representam essas mulheres, que nos dê condições de chegar no estado de acesso mínimo à saúde, educação, lazer, dignidade, o que diz a Constituição. Então, estaremos em Brasília, Limeira Rio Claro está aí com uma comitiva que vai para Brasília com cerca de 30 mulheres negras brigando por reparação e bem viver. E falando um pouquinho sobre essas marchas que estão sendo feitas, o mês de novembro ele é muito importante para a gente chamar a atenção para o movimento negro. Só que não é uma coisa que tem que acontecer só em novembro, né, Evelyn? O Conselho tem trabalhado muito nisso, da gente conseguir fazer formações o ano inteiro. O ano inteiro nas escolas, a gente faz muita formação nas escolas estaduais e municipais da cidade, e em todos os espaços, e feiras, e eventos. É óbvio que muitos, infelizmente, acabam se centralizando no mês de novembro, mas isso parte um pouco também da cultura, né? A gente acha que só naquele ano eu vou lembrar como se eu não sofresse violências racistas o ano inteiro, como se eu não fosse completamente excluída dos espaços o ano inteiro. Então, para a gente, isso é um problema que a gente tem tentado trabalhar e provocado mesmo, e falado, olha, vamos durante o ano inteiro, vamos dialogar o ano inteiro, não vamos só nesse período. A gente entende que em novembro vai ser, porque é isso, o feriado está nesse mês, e nesse mês a gente tenta articular o máximo de ações possíveis, mas a gente precisa de um olhar melhor, um olhar mais cuidadoso do executivo, do legislativo, do próprio judiciário, das questões racistas. A gente teve agora recentemente uma menina negra que foi presa no Rio de Janeiro porque ela foi reconhecida por foto como uma criminosa. E primeiro que o reconhecimento por foto já está proibido. Então a gente tem tantas violências que quando você se depara, você sabe qual que é a lei, mas quando você vê um corpo negro, corpos negros, você está tão acostumado a desumanizar esses corpos que nem o acesso à lei a gente tem. Nem a garantia que essa lei vai acontecer, ela chega em nós. Então, a gente teve uma menina que ficou 11 dias presa, se não me engano, 11 dias presa, porque ela foi reconhecida por foto, que é proibido por lei, né? E era uma jovem negra. Ela foi abordada num restaurante com um namorado, retirada de mesa e levada presa porque cometeu um crime, e sendo que ela não estava lá, estava trabalhando, já tinha sido provado, mas assim... Quando a gente fala de sistema carcerário, quando a gente fala, olha, foi identificado como bandido, qual bandido? Que bandido? O que fez? Porque os nossos corpos automaticamente são identificados. Outro dia, eu sentada assim, eu pensando em casa, me veio na cabeça, gente, eu estou em Limeira há quase 3 anos com a minha família, eu, meu marido e minhas 2 filhas, ou seja, eu não tenho uma rede de apoio. Se amanhã ou depois alguém me acusa de alguma coisa, como é que você faz? Como é que você prova? Quando você vê esses casos, você fica pensando, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar sentada aqui, alguém abordar e falar que viu minha foto, isso vai ser aceito. Porque a gente não tem o direito não tem a dúvida, né? É a certeza de que os criminosos, eles têm um tipo, têm uma característica, têm um jeito, e são os corpos pretos, sobretudo a juventude preta que está sendo massivamente morta, encarcerada, não tem acesso. E as mães pretas que têm que trabalhar normalmente, muitas mulheres negras trabalhando na casa de pessoas não negras, cuidando dos filhos dos outros, deixando os seus em casa, e aí o seu filho fica sujeito ao tráfico, às drogas, a tudo, porque você não consegue dar essa assistência, e o Estado também não pensa num contraturno para dar essa assistência. Então, como dizem as comunidades, né, dos índios, você não precisa de uma pessoa para criar uma criança, você precisa de uma aldeia. E essa aldeia também é uma política de Estado, o Estado é responsável por isso. A gente precisa que existam políticas para que essa mulher consiga trabalhar tranquilo e esteja seguro que seu filho está seguro.
E aí a gente vai vendo como a criminalidade chega em alguns espaços e como crianças cada vez mais novas estão envolvidas. Elas estão envolvidas porque a gente não tem um sistema que protege essas crianças, que proteja. O Estado tem responsabilidade sobre isso. E dizer depois que matou porque era bandido é simples, você tira essa responsabilidade. E aí a gente está numa sociedade que, infelizmente, ela está bem cega para entender as estruturas racistas que a gente funciona e como que esses corpos pretos chegam ao chão. Ele é uma política de Estado. O racismo, ele é estrutural e institucional no nosso país. E essa briga que o movimento negro faz. Então, dizer para você, voltar lá no começo da pergunta que a gente avançou, porque a gente precisa celebrar, aprender, né? Eu tive uma ex-chefe que falava muito sobre isso. Você fala muito de dor, fala de celebração. Eu falo de dor porque esse espaço que a gente se encontra é muito difícil você celebrar, mas ao mesmo tempo a gente tem que celebrar corpos que estão aí na luta, pessoas que estão lutando muito, o Movimento Negro Unificado, que eu faço parte, que teve sua fundação nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo e que é extremamente atuante, que está aí e que estamos lutando para ver e ver esse mês de novembro com uma agenda linda do movimento negro, desde o primeiro ao último dia. É batalha de rima, é batalha de hip hop, é festa, é muitas ações, é a marcha, é as festividades. É um pouco de celebração, mas é também uma celebração com um cunho de resistência, sabe? De estamos vivos. Vocês não conseguiram ainda nos matar, então eu acho que é um pouco de recado para o Estado. A gente ainda está aqui, a gente ainda está resistindo, a gente está vivo e a gente vai sambar e cantar muito ainda nessa vida. Já falar da cultura do movimento negro, que é uma cultura linda, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou muito sobre os dados do IBGE, que são dados muito alarmantes. Como, por exemplo, 75%, os negros representam 75% dos mais pobres, tem mais negros do que brancos, a quantidade de pessoas que se autodeclaram negras. Mas por que a gente ainda vê esses números, Evelyn? Exatamente pela ausência de políticas públicas. É uma política de Estado, né? A gente teve no Brasil a lei do gado. O que ela compreendia, né? Todo filho de fazendeiro, começaram a se criar as universidades públicas e tudo mais, existia uma cota para esses filhos de fazendeiro entrar nessas universidades. Ou seja, as primeiras cotas do Brasil, como todo mundo fala, não foram as cotas negras, não foram nossas cotas reais. Primeiro que eu digo que as primeiras cotas nesse país, elas aconteceram nas capitanias hereditárias, quando esse país foi dividido. Então, essas foram as primeiras cotas, né? Mas, historicamente e como política, a lei do boi, foi a primeira. Os filhos de fazendeiros tinham acesso à educação, às universidades. Já tinha uma cota para eles. Diferente da gente que consegue recentemente a lei de cotas. É muito recente, né? Já tem 10 anos. Recentemente a gente também fez a briga de renovar. Já tem tantos anos, já é o suficiente. A gente teve quase 4 séculos de escravidão. Espera-se que em 20 anos a gente resolva a questão racial nesse país. É impossível. É impossível. Os avanços são muito pequenos. Então, esses números são perpetuados exatamente pela ausência de políticas públicas. É a ausência do Estado, é a ausência do município, quando ele nega ter um centro cultural afro na cidade. É a ausência do município, quando ele nega colocar em prática as leis de cotas de uma forma real. Você tem que correr, você tem que ir atrás, você tem que fazer uma lei de cotas. A lei de cotas do município teve intervenção direta desse Conselho Municipal para que ela se fizesse valer. Então, a ausência de políticas públicas faz com que esses números não mudam. Faz com que eles não mudem, porque não tem como mudar esses números se a gente não tiver uma intervenção direta do Estado. Mas o Estado é mínimo, o Estado não tem... Não, gente. A gente só consegue pensar em estruturar uma sociedade decente se houver política pública para isso. Então, a política de assistência social tem que pensar nisso. A política da saúde tem que entender que tem doenças que são predominantes na população negra. Não é só anemia falciforme. A gente tem a pressão arterial, que é uma doença característica da população negra. Eu, por exemplo, sou hipertensa desde os meus 35 anos.
né? E a gente não dá atenção para isso. A morte materna é maior entre as mulheres negras. A violência obstétrica é maior entre as mulheres negras. Como que a gente lida com isso? Acesso à habitação. Quais são as políticas que eu estou vendo para chegar nessa população, nessas mães pretas que têm menos acesso? Porque se eu estou na base ganhando menos, eu tenho que ter mais política de acesso, eu tenho que ter mais política para ter moradia. Como que a gente está pensando isso? A gente está pensando isso? Então, assim, esses números não mudam porque, infelizmente, a nossa política de Estado, ela não faz uma interseccionalidade entre raça, gênero e cor, enfim. A gente precisa ter o quesito raça-cor em todas as nossas políticas de Estado, em todas as nossas secretarias. Enquanto a gente não faz esse avanço de pensar essas políticas, a gente não consegue avançar para mudar esses números. E como seriam essas políticas? Então, quando a gente fala de políticas afirmativas de ingresso, é parte. Quando a gente fala de que as escolas, os professores precisam ter letramento racial para que as crianças negras sejam acalentadas ao mesmo tempo que as crianças não negras, porque existem estudos que mostram para gente que as profissionais na primeira infância, elas passam mais tempo acalentando as crianças não negras do que as crianças negras. A gente tem aquela concepção também que as pessoas negras aguentam mais a dor. Quanto tempo que esse país ainda continua fazendo, dá menos anestesia. Se eu chegar com você no hospital parindo nesse momento, você recebe mais anestesia do que eu, porque é dito que a mulher negra tem mais resistência à dor. E isso é uma cultura que vem perpetuando, né? Eu tenho 2 meninas e eu fui entender que as violências que eu sofri eram violências obstétricas e racistas muito tempo depois de ganhar elas, né? Olha, eu tô com medo, e você ouve absurdos dentro de um centro cirúrgico, a ponto de meu médico virar e falar, eu tô falando, não tô falando nem do SUS, tá? Eu tô falando da rede privada. Do médico sair e falar, olha, quando vocês conseguirem aí, vocês me chamam. Então, assim, você vê várias violências, porque o corpo negro é um corpo negro. Eu já fui em dermatologista, que eu tava com um problema e ele tava com uma ferida, enfim. Ele falou assim, olha, mexe você que eu não vou pôr a mão no seu cabelo. Então, a gente precisa treinar esses profissionais, a gente precisa ter letramento, a gente precisa ter formação na saúde, na educação, na gestão, o primeiro atendimento básico da saúde, da assistência social. Esses profissionais precisam ter um letramento racial para entender por que a mãe negra chega lá mais, por que as mães negras, as mulheres negras têm mais filhos, que violências que elas passam. Por que a mulher... Quando eu penso, a gente fala muito sobre... feminicídio, sobre assassinato de mulheres, sobre a violência contra a mulher, mas a gente ainda está resistente em fazer um recorte de raça disso, porque as mulheres que mais sofrem violência são as mulheres negras, são as que menos têm acesso. E quando a gente fala também de uma grande briga nesse país e que a gente vai demorar a avançar enquanto a gente não entender isso como política de saúde, política pública, que é o acesso ao aborto legal, que está em perigo nesse momento, mas o acesso ao aborto legal é também pelas meninas pretas que são violentadas, sempre engravidam, só que as crianças não negras, quando são violentadas, a gente sabe que elas conseguem acessar o sistema de saúde mais facilmente porque tem quem pague por esses abortos. Isso não quer dizer que elas não têm que tá certo fazer nenhuma nem outra. Eu estou dizendo que a gente tem que ter políticas de Estado com recorte de raça. Essas crianças negras estão sendo também maiores vítimas de violência. E o acesso ao aborto legal para as nossas crianças, sejam elas negras ou não, é um absurdo, é uma violência de Estado. Então, a gente tem que pensar políticas públicas de forma interseccional, entendendo raça, gênero, para que todos tenham acesso na medida das suas desigualdades, né? E aí, vamos trazer um pouquinho aqui para Limeira. Como é que está a situação da comunidade negra aqui na cidade de Limeira, Evelyn? Que análise que você faz sobre as políticas públicas que estão sendo adotadas em Limeira para a comunidade negra? Olha, eu posso dizer que assim, nos últimos 3 anos, a gente avançou bastante a gente teve aí esse ano a aprovação do SOS Racismo, a gente teve aí a aprovação da política de combate ao racismo em ambientes públicos, que foi uma iniciativa da prefeitura, conversando com o conselho após um caso de racismo no ambiente público da cidade. A gente teve a lei de cotas, que foi reformulada e adotando a banca de heteroidentificação. Mas a gente tem muita lei que não se cumpre. Limeira tem a lei da Semana do Hip Hop, está no papel.
Limeira tem lei de... a gente tem tantas movimentações que podem acontecer. A própria lei do Centro Cultural Afro é uma lei, a 3.310, e que, infelizmente, a gente está tendo que fazer uma briga, fazer um embate aí com a Prefeitura Municipal para que esse Centro Cultural seja estabelecido. Se eu quero que acabe com a criminalidade, se eu quero que acabe com o tráfico, com o crime, com tudo, eu tenho que dar acesso à cultura, lazer, entretenimento. E negar um centro cultural para essa população é também a gente fomentar essa criminalidade. Então, assim, os avanços, eles podem acontecer, mas eles acontecem em passos lentos. O reconhecimento da população negra como uma população que também construiu, né? A gente tem um legado muito apagado, a gente tem uma história negra muito apagada, é como se não tivesse ocorrido escravidão nessa cidade. As histórias foram muito apagadas e muito deixadas de lado. Então, é perigoso, sabe, quando você apaga esse legado. Fora as tantas leis que a gente tem que não são abarcadas, cobradas, executadas, porque não adianta estar no papel, precisa ter fiscalização, a gente precisa que o legislativo se comprometa em correr atrás dessas leis e se fazer valer. Então, a gente tem muito esquecimento da população negra, políticas públicas pouco voltadas para esse público, e dificultando os acessos à cultura, a lazer, entretenimento e reconhecimento, né? A gente pega os editais de Limeira e você vai ver, se você pegar, e eu tenho certeza, não precisa nem... Quais são os maiores artistas que são pagos, que são valorizados, né? A gente vai para hoje está tendo um 20 de novembro, um festival, uma festa, uma caminhada e uma marcha, né? E seguida de festa, em que os artistas negros não estão sendo pagos. Eles estão fazendo pelo movimento negro, eles estão fazendo pela causa, pela luta, pelo aquilombamento que a gente fala, né? A gente está se aquilombando e se juntando. Mas os nossos artistas não foram pagos, apenas uma atração principal. E a gente tentou de todas as formas viabilizar para que isso acontecesse. Infelizmente, a prefeitura não nos ajudou nesse sentido. Possibilitou que o 20 acontecesse, deu uma estrutura, cedeu a ferrovia, que era para ser nosso centro cultural, mas ainda falta muita política pública para chegar nessa população. E até existe uma discussão a respeito do centro da ferrovia, né? Do espaço ferroviário que seria destinado ao movimento negro, né? Em que pé está isso, Evelyn? Nesse momento a gente não está em pé nenhum. Infelizmente, a gente teve a cessão desse espaço para o movimento negro de forma pública, né? Então, é bom a gente deixar claro, inclusive, que foi uma cessão do governo federal, não foi? Então, não. Como é que funcionou isso? As ferrovias, elas são cessões federais dadas aos municípios com o intuito de que se ocupem esses espaços e se utilizem. A ferrovia de Rio Claro, Piracicaba, Campinas, são todas utilizadas para o movimento cultural e, sobretudo, o movimento cultural negro. Limeira está com esse espaço fechado há muito tempo, muitos anos, né? Pelo menos até que eu estou aqui, desde que eu estou aqui, esse espaço segue fechado. E a reforma dele já faz um tempinho que foi entregue. Foi feita uma reforma, né? Sim, no governo passado, a gente já tinha conhecido o espaço. E infelizmente o espaço já começou até a deteriorar, porque está fechado e não está sendo conservado. Mas, enfim, em fevereiro desse ano a gente teve do então secretário de Cultura, Silvio Brito, a promessa de que aquele espaço seria do movimento negro e do movimento cultural, ou seja, o comicinho, o Conselho de Cultura, o Conselho de Políticas de Cultura da cidade ocupariam esses espaços, iriam fazer a gestão desse espaço. E isso foi dada a fé pública disso, porque ainda que se diga que não tem nenhum papel assinado, apesar de que temos também sobre o planejamento daquilo, dizer que não foi dado, na posse do Conselho, o Comicinho assumiu sua nova gestão em fevereiro deste ano, no dia 26 de fevereiro, na ferrovia. E naquele momento, o prefeito, tanto quanto o prefeito como o então secretário de Cultura, Silvio Brito, reforçaram que aquele espaço seria do movimento negro e do movimento cultural. E aí a gente corta aqui para o final de julho e início de agosto, em que a gente tem a troca de secretário e a informação de que esse espaço não seria mais nosso. Mas essa informação só vem porque a gente sentiu uma movimentação e aí eu faço essa cobrança via ofício e esse ofício chega ao conselho informando que aquele espaço não seria mais nosso. E quando a gente começa o embate de onde vai ser, o que vai ser e por que não vai ser, a primeira falha é de que as ferrovias têm que ser usadas somente para museus da ferrovia.
Isso é uma falácia, é uma mentira que foi dita na época, o secretário adjunto, na época não, né, ainda o secretário adjunto, Fábio, foi dito pra gente, secretário jurídico adjunto jurídico, perdão, mas ele falou que não poderia ser só Museu da Ferrovia, né? E a gente estava nessa reunião com advogados do Movimento Negro, que inclusive um dos conselheiros do Conselho Estadual, que é advogado e é de Piracicaba, estava nessa reunião e naquele mesmo momento, essa informação foi Foi contestada, isso. Foi contestada naquele momento. Também estávamos com outros advogados aqui, inclusive a doutora Zaira Castro. E isso foi contestado de imediato. E aí, depois daquilo, não tinham mais desculpas, né? Então, o que está acontecendo nesse momento é um silenciamento do poder público em relação à ferrovia. Não temos reuniões, não temos respostas, não temos nada. Não temos um centro cultural e esse espaço não está sendo usado. Vai ser usado para o nosso... Na data de hoje está sendo usado no 20 de novembro, mas depois disso a gente vê uma movimentação de usar para outras atividades, mas sem a intenção de ceder ao movimento negro e cultural, o que é grave, porque a gente quer um espaço no centro, um espaço com propriedade nosso. Então, você dizer que esse espaço não pode ser usado por nós é também um processo que que aconteceu no passado e volta a acontecer nessa cidade, que é um processo higienista. Nós podemos acessar a cidade, acessar o centro, se for para trabalhar, se for para servir, mas se for para cultura, se for para o lazer, não. Aí a gente descentraliza, que foi uma das falas do atual governo. A gente precisa descentralizar a cultura, não precisa ficar no centro. Descentraliza, mas para a gente trabalhar, a gente pode estar no centro. Para usar do espaço e ter direito e acesso à cidade, não. Então, é um momento complicado, é um momento de muita revolta do movimento negro. Só que, querendo ou não, o centro ainda é o lugar mais fácil de ser acessado, né? É isso! Por todos da cidade. É isso! Então, é no centro que precisa estar, né, Evelyn? Grazi, no primeiro 20 de novembro que nós fizemos aqui, foi o primeiro? Primeiro ou o segundo, tá? Porque minha memória, enfim... Eu lembro dos jovens, a gente chamou a Batalha do Degan e a batalha para fazer parte e fazer uma apresentação no palco do Teatro Vitória, porque a gente conseguiu a cessão do espaço. Aqueles jovens, quando chegaram no centro, na Praça Toledo, eles já foram abordados pela Guarda Civil do lado de fora. O que vocês estão fazendo aqui? Ou seja, o direito à cidade, ele já não é estabelecido. Porque é como se aqueles corpos pretos, aqueles meninos jovens não pudessem estar lá. E se estiverem, eles têm que justificar. Ok, adentraram o teatro. Quando eles chegaram na ponta do teatro, eu estava sentada numa das primeiras poltronas, assistindo as apresentações, e vieram me chamar, Evelyn, o pessoal não quer entrar da batalha. Eu, por quê? Porque eles estão estranhando, eles não estão acostumados. Você percebe como é grave a gente ter jovens que não conhecem um teatro municipal, o principal teatro da cidade, não tem acesso a ele? Isso não é dado? E aí vim falar pra gente sobre descentralização. Eu não quero descentralizar nada, eu quero centralizar. Eu quero os pretos no meio, eu quero os pretos no poder também. Então, um jovem negro chegar para mim e dizer que aquele espaço é estranho para ele, você tem que ir até lá, trazer eles. E na época eu chamei até um grande amigo meu hoje, o Paulo Macedo. Paulo, vamos lá comigo dialogar com eles? E o Paulo foi lá, e vamos lá, gente, vamos, e levou eles pro palco. Foi um show lindo, junto com o Rodrigo Short. É sobre isso, é sobre a gente ter acesso e a gente se sentir pertencente. O pertencimento é muito importante. A gente está vendo aí um projeto da Câmara dos Vereadores sobre pertencer e já estamos aí indo para o 3º capítulo, que eu faço questão de assistir todos e sou inclusive convidada pela Câmara. Por enquanto, não estamos pertencentes a essa história que está sendo contada. Porque é uma história que não conta sobre as mãos escravas, que conta sobre imigração, que conta isso, conta aquilo, mas, por enquanto, ela não conta a história negra, como se fosse apagada nessa cidade. Como se a cidade tivesse surgido após o movimento negro. É isso, né? Limeira, ela começou um movimento de troca da mão de obra escrava antes da abolição, isso é um fato. Mas isso não quer dizer que não houveram mãos escravas aqui. Que essa cidade não tenha perpetuação. Recentemente eu fui em um dos prédios aqui que insistem em dizer que não houve escravidão ali, não houve. Mas eu fui na parte de baixo desse prédio e aí você vê aqueles quadradinhos dos espaços que as pessoas ficavam no período de senzala, né, nesse período de escravidão, e aquele teto baixo, e aquele espaço que eu tive que sair correndo porque o desespero foi enorme. É como se você ouvisse o som das chibatas.
Dizer que essa cidade foi estruturada única e exclusivamente com mãos e com berço europeu é um apagamento da história negra. Evelyn, a gente está chegando aqui no final do nosso programa e claro que a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. A gente ainda vive uma sociedade completamente racista, uma sociedade que marginaliza ainda a população negra, mas a gente pode ter esperanças de mudança? A gente tem que ter, né? Senão eu não ia estar aqui com você hoje. É sobre isso. A gente não tem como pensar que não tem que uma outra sociedade não é possível, que um outro mundo impossível é possível. A gente precisa acreditar, porque senão como é que a gente caminha? Eu vou normalizar a barbárie, eu vou normalizar a violência, eu vou normalizar a desumanização dos nossos corpos. Então a gente precisa simplesmente acreditar. A gente precisa simplesmente começar, continuar vivendo e prosperando dentro daquilo que a gente acredita e cada vez nos aquilombar mais para a gente ter forças. E existe uma expectativa de quanto tempo vai levar para a gente realmente começar a ver a igualdade? Eu tive num dos trabalhos que eu vi, e tinha uma pesquisa falando sobre se a gente começar agora, colocar a implantação de política pública, sem ficar questionando se deve ou não acontecer, só reparação, são 167 anos. Nossa, é uma quantidade de anos 167 absurda. anos. Eu não vou ver, minhas filhas não vão ver, meus netos não vão ver, meus bisnetos não vão ver. Então a gente precisa começar a trabalhar para que aconteça de imediato, para que a gente tenha um vislumbre de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu preciso acreditar que isso é possível. E a gente precisa conviver com isso, e eu acredito que isso é possível. O que nós podemos fazer para ajudar essa sociedade a ser mais igualitária, Evelyn? Grazi, a nossa sociedade é uma sociedade que ela vive com uma seção de privilégios. Se eu estou sendo prejudicado, alguém está sendo beneficiado. E essas pessoas não são aquelas que são iguais a mim. Então, o que a gente precisa é que também as pessoas não negras tomem parte disso, tomem posse disso, abram mão de seus privilégios, abram mão dessas estruturas que acabam facilitando os seus acessos. Eu preciso me incomodar, eu preciso fazer o teste do pescoço, entender o porquê que eu não tenho tantas pessoas ao meu lado de cores diversas. Eu preciso começar a me incomodar com isso. Isso precisa ser incômodo. Eu preciso me incomodar com o meu chefe que é branco e só contrata pessoas brancas. Eu preciso incomodar com as festas que só acontecem. Eu preciso me incomodar com o meu círculo pessoal. Eu preciso estar na minha mesa de jantar e entender, numa mesa de jantar com amigos, entender porque todos os meus amigos não são todos brancos. São coisas do nosso dia a dia que elas precisam se incomodar. E quando isso não incomoda, a gente não evolui, porque a gente não busca uma diversidade e uma igualdade. Então a gente precisa que as pessoas não negras se incomodem. Se incomodem, questionem, perguntem, façam abertura de privilégios, deem espaço para uma pessoa negra, deem espaço para outros poderem dialogar e falar. Abertura de privilégios, reconhecimento dos privilégios, reconhecer que a gente pode ter pessoas negras no poder, reconhecer que eu posso votar em pessoas negras, colocar pessoas negras para assumir cargos de liderança. Então a gente precisa desse reconhecimento da população não negra e essa propriedade desse tema. Essa briga não pode ser só nossa, porque senão a gente não evolui. E não dá para conversar sobre isso apenas em novembro, né? A gente tem que falar do movimento negro, da situação dos negros em todos os meses do ano. Né? Isso. Tem que ser o ano inteiro. A gente tem que dialogar sobre isso o ano inteiro, para trazer mais informação, para trazer contexto histórico, para trazer soluções, para pensar junto. É isso que o Conselho Municipal faz. O Comicim pensa políticas públicas com a sociedade civil e com o poder público. E a gente precisa da parceria de todos junto da gente para a gente poder pensar como iguais, sendo iguais e procurando políticas públicas que atendam todos. Quem quiser procurar o Comicim para fazer parte, para ajudar nessa discussão, como é que faz, Evelyn? Nós temos as nossas redes sociais, Comicim Oficial. Lá tem o WhatsApp do Conselho, tem todo o contato, podem procurar tanto em mensagem quanto pelo WhatsApp. Em casos de racismo, informações, a gente dá formações específicas para escolas, para as escolas aqui e algumas instituições como Terceiro Setor, enfim,
associações precisarem da gente também, estamos disponíveis. Nos procurem, a gente vai dar total apoio, total respaldo, para que a gente consiga pensar aí e fazer um letramento bacana na cidade. Perfeito. Evelyn, muito obrigada por ter participado com a gente, ter trazido tantos conhecimentos a respeito do movimento negro. A gente sabe que é uma população com uma cultura riquíssima e que às vezes a gente não percebe, mas que está no nosso dia a dia. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui, viu? Obrigada eu, Grazi, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E sempre que precisar, chama aí que nós estamos. Voltaremos a conversar mais. A você que acompanhou a gente até o final, meu muito obrigada. Eu volto semana que vem, hein? Até lá.